é muito bom, né? A gente leva um monte de spoiler de filme. Não dá pra ser Mesmo, fã mais. mesmo aqueles que a gente não trabalha, né? A empresa aqui é meio comum nessa área deles fazerem reuniões de atualização de projetos e aí você vê outros projetos, mesmo aqueles que você não está trabalhando, você vê um pouquinho. E, enfim, aí a gente termina levando bastante spoiler. Mas é sempre bom ver na tela grande, assim, porque é muito diferente de ver no computador pequeno. Mesmo assim, nas salas de reuniões que a gente tem, algumas salas que são mini teatros, né, que são uma tela bem grande com projetor, mas mesmo assim tem a colorimetria, a sonorização, e a gente não vê a final, né, então é sempre emocionante, assim, ver o resultado final e... tem um apego emocional maior, eu acho, quando você trabalha, né? Que você fica tanto tempo trabalhando, às vezes, não sei quantas semanas, fazendo um shot só que vai durar alguns segundos na tela, então é bem legal, eu gosto bastante. Mas você pode dizer que você continua sendo fã, então, das obras, normalmente, nada mudou. Sim, com certeza. Eu continuo indo no cinema praticamente todo fim de semana. Bacana. Gosto bastante. Menos mal, né? Já pensou? Não vejo mais graça nessas coisas. Foi o que fiz. Não, tem gente que trabalha e não vê nada. Assim. Imagino. Eu imagino. É uma pergunta particular aqui, que assim, a gente recebe, né, aluno lá que tem interesse em iniciar na parte de, tanto de 3D, de efeitos visuais, de motion, etc. Eu queria que você, de repente, falasse um pouquinho do que você achou, como é que estava o mercado brasileiro, tanto de motion, tanto de VFX e tal. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? O mercado agora ou quando eu trabalhava no Brasil? Pode ser quando você trabalhava. Aí, que agora acho que quando você eu já trabalhava sabe. mudou já um pouco, né? Já faz tempo que eu não trabalho no Brasil. Mas eu tenho muitos amigos aqui que vêm do Brasil, né? Que trabalham. Tem vários brasileiros aqui, principalmente animação. A animação tem muito brasileiro. E o que eu ouço, assim, é que o mercado, apesar da crise econômica, o mercado continua aquecido, tem bastante trabalho. E as condições de trabalho aqui, assim, é aquela coisa que a gente fala, né? Visual effects você tem que gostar de fazer, porque são muitas horas extras, é cansativo e é competitivo para você se manter atualizado, se manter no mercado. Então, é uma carreira muito bacana, que eu adoro. Quer dizer, eu faço o meu trabalho com prazer, mas ao mesmo tempo é cansativo. Então, é uma coisa que eu acho que você tem que gostar bastante, assim, para trabalhar nessa área, porque não é realmente uma área muito amigável, assim como outras que são carreiras muito mais estáveis, sei lá, engenharia, medicina, essas carreiras mais tradicionais, né? Mas, assim, tem mercado, tem trabalho, cada vez mais trabalho, porque agora com o Netflix também fazendo produtos brasileiros, o mercado de propaganda está crescendo cada vez mais e tendo mais dinheiro para fazer os projetos. Então, assim, tem trabalho, com certeza. Só não é uma área fácil de você se manter lá, mas trabalho tem. Tem que ter bastante persistência, né? Sim. Pelo que eu entendo. Maravilha. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trocar então a tela agora. Vamos pedir uma palhinha sua aí. Será que pode? Tá bom. Bom, eu vou... Deixa eu ver aqui como faz para compartilhar a tela. 3 pontinhos, compartilhar a tela. Sim. Bom, isso daqui é uma cena muito basiquinha que eu montei só para explicar coisas bem básicas de Houdini, né? Porque o principal problema quando você está trabalhando no Houdini é a velocidade que você vai fazer as coisas. Muita gente diz que, ok, no Houdini você tem muito mais flexibilidade para fazer, vamos supor, uma simulação de partícula,
Mas para você montar a simulação e tudo, até você ter um primeiro passo daquela simulação, vai demorar muito. E no Maya ou no Cinema 4D eu posso fazer isso muito mais rápido. E realmente, principalmente se você já está acostumado com outro software, é realmente mais rápido. Mas tem alguns truques no Houdini que podem fazer a sua pipeline mais rápida. Então, essa cena aqui, eu tenho uns exemplinhos do que eu estou falando. Uhum. O primeiro exemplo que eu vou dar é como você faz OTLs. OTLs são Digital Assets, né? Mais comumente conhecido, mas a extensão que o Houdini salva o Digital Asset chama OTL. É por isso que a gente chama de como que você faz um OTL. A gente não fala Digital Asset porque é muito longo, o OTL é mais curtinho. Entendi. Então, só para exemplificar como eu posso fazer um OTL, aqui eu fiz um ponto que está aqui no centro. No centro do universo. Eu tenho dificuldade em falar algumas palavras em português, porque eu meio que aprendi tudo de tutorial em inglês e tal. Pode então falar os termos em inglês. Não tem problema não. Dá carteirada, você manja. Enfim, ok, eu fiz um ponto, essa daqui é a minha área de visualização, esses daqui são os parameters. Essa daqui são as shells que a gente tem, que é standard do Houdini. Aqui eu tenho as minhas informações sobre a geometria, então eu tenho um ponto e o número do ponto é 0, né? Porque no Houdini a gente começa a partir do 0 para 1, que é mais fácil de fazer os cálculos quando você começa do 0. E ele está na posição 0, 0, 0, ou seja, x0, y0, z0. Os 3 vetores tridimensionais. Então eu coloquei um add, que é um nodezinho que você pode usar para fazer pontos. Então eu só cliquei aqui e ele cria um ponto. Aqui eu fiz esse ponto se mover. Então deixa eu colocar aqui no trail para mostrar todo o trajeto que ele está fazendo. Vou fechar um pouquinho mais. Ok, então aqui eu coloquei algumas de iniciantes, mas tipo, tem uma cara mais... Espera aí que parou de compartilhar. Volta para sua tela. O Skype é mais difícil de mexer do que do que o Houdini. Só um minutinho, galerinha. Voltou. Okay. Aqui eu tenho um transform. Transform é um node para você alterar a posição. E aqui eu tenho 3 expressões no x, y e z da posição do ponto para alterar essa posição. E eu estou usando uma equação de seno e outra de cosseno. O que as equações de seno elas fazem? Se você lembra da aula de matemática, elas te dão aquela curvazinha, tipo assim, uma curva que vai para cima e para baixo. Então, eu tenho essa equação de seno e eu estou falando para ela mudar o valor a cada frame. Então, ele vai pegar o valor do meu frame aqui, que é esse $FF. $F é a expressão para você pegar o valor do frame. Por exemplo, eu vou colocar aqui numa outra abazinha, o frame. Eu estou no frame, vocês podem ver aqui, eu estou no frame 119, então ele está mostrando aqui o 119. Se eu coloco $FF, isso significa que eu estou pegando o frame como float, não como integer. Integer são aqueles valores absolutos, né? Vai 1, 2, 3, e float são valores quebrados. 1, 1,5, 2,5, etc. Tem bastante coisa de programação mesmo, então, né?
Eu fiz esse exemplozinho e olha que isso é bem, sabe? Sim. É que eu tô acostumado com esses termos em programação mesmo, né? Float, integer e tal. Eu tô metendo a cara mesmo no Vex, porque o Vex é a linguagem de programação dentro do Houdini, né? E ele é que te permite você fazer as coisas mais personalizadas e realmente dar um step up no trabalho, né? Para ser uma coisa mais procedural, né? Que as coisas funcionam mais. Você só aperta um botão no final e tudo funciona e se encaixa no lugar e é lindo. Só vale a pena o jeito de fazer isso é usando bastante Vex. Se você está trabalhando no Houdini para, por exemplo, fazer environment, né, aquelas cidades procedurais, você só vai precisar de um pouco de programação bem básica, tipo saber dividir as coisas, multiplicar, vetor, etc. Bem basiquinho. Mas se você quer trabalhar com FX Arrays, então tem que pegar um pouco mais puxado, assim. Principalmente programação aplicada para álgebra linear e trigonometria. É divertido, porque você tem um feedback, entendeu? Você tem a tela aqui, você sabe o que está acontecendo. Ok, eu estou multiplicando multiplicando o frame por um valor que está aqui. Isso vai me dar a variação da equação do cosseno, do seno e do cosseno. Então, eu estou colocando valores aleatórios aqui, nada muito específico. E o que ele está fazendo é que ele está fazendo um círculo, como você pode ver. Sim. É um círculo quase quadrado, né? E indo para cima e para baixo. Então tem a animação de eixo X, Y e Z com os cálculos de seno e cosseno que você tinha colocado. Porque eu coloquei aqui seno no X e no Y e coloquei um cosseno no Z. Entendi. Por que você colocou cosseno no Z e seno no Y? Pareceu melhor assim, sabe? Vai tentando, vai vendo o que acontece aqui. O famoso aperta esse botão e vê o que dá. Droga, eu pensei que esse software era mais sofisticado. Legal, então eu deixei assim. Oi? Eu pensei que o software era mais sofisticado, pô. Então você está vendo que aqui vai mudando os meus valores de posição, né? Essa expressão ela está mudando a cada frame porque eu inseri aqui o valor do meu frame. Então ele vai mudando a posição a cada frame e calculando a equação e colocando o ponto num lugarzinho. E aqui eu tenho o Node de Trail, que Node de Trail é super simples de lidar, é um Node super basiquinho, que você pode calcular, eu uso muito para fazer cálculo de velocidade. Se eu apertar aqui Compute Velocity, e esse daqui é o visualizador da minha velocidade, né? Você vê que eu vou dar um pause aqui, apareceu uma linhazinha atrás do ponto, e essa linha é o valor de velocidade, e aqui embaixo eu também tenho os meus valores da velocidade que o ponto tá viajando, né? Então ele vê de acordo com aquele ponto, o quanto que ele está mudando de um frame para o outro, e ele calcula a velocidade a partir disso, né? Se eu deixar no parâmetro original e colocar 10, isso significa que ele vai colocar um rastro de 10 pontos antes onde que o pontinho estava. Tanto que no primeiro frame ele está fazendo uma projeção, e aí ele vai calculando, então essas são as 10 posições que esse frame estava a partir daqui. E você tem um rastreamento ali no canto inferior esquerdo de todos os rastreamentos, do 0 até o 10. Isso. Um feedbackzinho, entendi. Eu consigo ver aqui, eu tenho também, cadê o número dos pontos aqui? 0, 1, 2, 3, vai até um 9, né? Porque começa no 0. Entendi. Ele numera ainda, te mostra.
Então, eu posso ver aqui pelo número aqui, o 0 corresponde, por exemplo, esse 0 aqui, a posição dele é essa daqui. Enfim, tudo direitinho, assim, uma coisa linkada com a outra. Mas assim, só uma pergunta que eu tô muito curioso. Para você, por exemplo, você faz o cálculo então da partícula, um monte de cena, você vai fazendo os cálculos necessários para depois a arte, vamos dizer assim, a parte gráfica, visual mesmo, você atrela isso aí ou você transforma? Em que momento que chega? Ou a minha pergunta é muito cedo ainda? Bom, esse exemplo é um exemplo bem abstrato, assim, não é uma coisa que eu faço muito, assim, essas linhas viajando, mas, enfim, normalmente eu uso isso com simulação de partícula, mas eu não quis entrar muito em simulação de partícula, porque aí eu ia ter que explicar como é que funciona a simulação de partícula, e ia tomar muito tempo. Esse exemplozinho, assim, é muito básico, mas eu uso muito esse tipo mais técnico, a parte mais técnica é sempre no começo, assim, quando, por exemplo, eu tenho uma simulação de partícula e aí eu quero a partícula emitindo vamos colocar aqui uma esfera. Aí eu quero a partícula saindo dessa esfera, ok? Vou transformar ela em mesh. Mas se eu deixar ela, tipo, só ir aqui na parte de fluidos, por exemplo, e criar um flipzinho da shell mesmo, as partículas elas vão cair direto para baixo com a gravidade. Se eu quiser que, por exemplo, essa esfera seja um chafariz, por exemplo, aí eu vou colocar, por exemplo, uma das formas de fazer, tem várias formas de fazer isso, mas uma das formas que eu vou fazer é modificando a velocidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um vetor aqui. O vetor padrão, o nome padrão do vetor de velocidade no Houdini é V. Então, esse V é de vector. Só uma abreviação. Dólar é meu atributo, para você criar um atributo. E vou colocar vou colocar ele com o valor 1 no Y. Isso significa que... deixa eu colocar aqui mais visível. Isso significa que eu criei uma velocidade inicial aqui, se eu fizer disso uma emissão, que vai jogar a água para cima e depois ela vai cair com a velocidade. Então, esse tipo de coisa eu faço o tempo todo no meu trabalho. Para você criar velocidades para as suas fontes de emissão, de fluido, de fumaça, etc. E, enfim... Às vezes é fácil, às vezes é um pouquinho mais complicado. Mas essa parte mais técnica vem sempre no começo e aí no final que eu vou fazer a simulação, que é a parte mais artística. Assim. Entendi. Mas trabalhar bem na sua fonte de emissão é muito importante, porque ela altera completamente a cara da sua simulação. E você ter um domínio bom dessa parte de geometria no Houdini, muita gente que quer trabalhar com Houdini, né, que já começa na parte de DOT, que é Dynamic Operation System, que é a parte que vai fazer a parte de dinâmica, né, do software, mas não sabe mexer direito na parte de geometria, que chama SOPs. E saber mexer bem na parte de geometria é muito importante para você fazer uma boa emissão. E não só emissão também, você pode criar custom fields, que a gente chama, que são, por exemplo, campos de força personalizados. Vai que eu quero, por exemplo, fazer um tornado. Você até pode usar talvez um monte de
standard fields que você encontra no Houdini lá, de vortex, radial field, etc., e conseguir alguma coisa que se pareça com um tornado. Mas vai ficar muito mais elegante e bem acabado se você fizer o seu próprio custom field, seja com linhas, pontos, etc., e criar aquelas velocidades na parte de geometria e depois importar isso para a parte de simulação e encaixar isso na simulação para partículas simples. Nossa, então você tem que ter uma baita de uma base, né, de matemática, geometria, né? Sim. Bastante. Eu diria que para começar, você pode começar só seguindo os tutoriais, começa pelos tutoriais mais básicos e mais atualizados, vai se entendendo sem se preocupar muito com programação, sabe? Tá. Se entende na parte de geometria, a parte de geometria é muito importante. E aí, depois que você se sentir mais confortável, você pode começar a fazer umas programas complexas. Isso se você não tem um background de programação, né? Que às vezes é mais fácil para a pessoa programar. Depende muito, mas a maioria das pessoas não vem de um background de programação. Tá. Então, na verdade, a programação ela só vai agregar. Então, o seu cara ele já tem uma certa bagagem, né? Mas para quem não tem, por exemplo, eu sei o básico de programação. Básico do básico mesmo. Você acha que eu consigo me virar se eu for começar um desse aí? Sim, não, dá para fazer muita coisa com programação. Só que assim, você vai fazer as coisas até um certo nível, né? Você vai ser aquele artista até um nível mediano. Tá, para você conseguir um nível de sênior ou mais avançado, você precisa de programação. Tá. Não dá para sobreviver sem. Mas aí... É uma programação divertida, porque você tem um feedback visual. Assim. Ela é visual, sim. Mas até aí, que profissão que não vai exigir você estudar mais para aumentar mais a sua habilidade, né? Exatamente. Se você tá num ZBrush, você tem que estudar anatomia demais, né? Você quer manjar de matte painting, você tem que estudar um monte de fotografia e tal. Acho que toda área tem a sua chatice, vamos dizer assim, com as suas recompensas, né? Sim, com certeza. Mas, enfim, eu acho que é muito satisfatório programar com feedback visual, sabe? Eu odiava programar na faculdade, odiava. Eu fugia com todas as minhas forças, entendeu? Hoje em dia eu me arrependo um pouco. Você programava o que na faculdade, exatamente? Na faculdade, o que eu tava tentando aprender? Olha lá, não lembro. Entrou já na zona do ódio já, que você já deu tanto ódio que você esqueceu. Eu não lembro a linguagem de programação que tava. Era processor, alguma coisa. Processing. Conheço essa porcaria, é código visual mesmo, né? Você faz tem que programar ponto por ponto para o ponto ter um movimento. Nossa, dá muito trabalho. Eu tive na faculdade isso aí também. Também eu aprendi o suficiente de HTML assim para, por exemplo, modificar códigos já prontos, né? Eu não sabia programar HTML, mas eu aprendi só o suficiente assim para saber. Isso tudo aqui é a cor do background, então se eu mudar aqui